Você já percebeu que a maioria dos educadores financeiros falam muito sobre quando comprar cada ativo e muito pouco sobre quando vender? Bom, se você já faz seus investimentos por conta própria, eu tenho a certeza absoluta de que você tem dificuldade em saber quando vender seus investimentos. Isso é, quando se desfazer de algum ativo ou de alguma classe de ativo. Talvez você até tenha ouvido algumas frases meio clichês que soam mais ou menos assim. Venda rápido os ativos que caíram e mantenha os vencedores. Ninguém nunca quebrou ao se desfazer de uma posição vencedora. É sempre bom realizar o lucro. E também outras frases que sejam parecidas com essa. O problema é que essas frases, por si só, não ajudam muito naquele momento em que você vê o seu ativo, na prática, no dia a dia do mercado, subindo bastante ou caindo bastante. E eu sei bem como essa falta de conhecimento sobre quando vender um ativo pode te paralisar no mercado financeiro. Por isso, eu quero apresentar aqui para você as 3 principais perguntas que você deve se fazer agora e que podem te indicar a necessidade de vender um ativo e também te apresentar as 5 principais razões que podem gerar a venda de um ativo no mercado financeiro. E, é claro, também vou deixar bem claro aqui quais são as minhas opiniões sobre cada um desses 5 motivos. Tá bom demais o conteúdo e é por isso que eu conto com seu joinha aqui e com a sua inscrição no canal, enquanto roda a vinheta. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor e consultor de investimentos e fundador do Clube do Valor. Esse é um vídeo muito especial, porque diferentemente da maioria dos nossos vídeos que falam sobre quando comprar, aqui eu vou te ensinar quando vender seus investimentos. Vamos começar com as perguntas. Pergunta 1. Qual tipo de investidor eu sou? Conservador, moderado ou agressivo? Essa pergunta é muito importante. Isso porque antes de começar a investir, você precisa não apenas saber bem qual tipo de investidor você é, como também entender como se considerar um investidor conservador que não quer ter risco algum no mercado pode ser uma postura muito agressiva. É importante saber bem qual tipo de investidor você é, porque esse autoconhecimento vai te ajudar muito a decidir quando vender ou quando não vender uma posição. Por exemplo, você é um investidor moderado, mas vê as suas aplicações em renda variável subirem muito, do tipo muito mesmo. Daí você percebe que com essas altas sucessivas, a sua carteira ficou com muito peso em renda variável e, consequentemente, ficou bem mais arriscada. Ou seja, você virou um investidor moderado com uma carteira agressiva. A decisão aqui? Vender parte dessa posição. Entendeu? Por isso que é muito importante ter bem claramente esse autoconhecimento. Quer descobrir em menos de 3 minutos qual tipo de investidor você é? Então acesse a nossa poderosa ferramenta de análise de perfil de investidor. Preencha nosso questionário e descubra se você é um investidor conservador, moderado ou agressivo. Eu vou deixar o link para essa ferramenta aqui na descrição do vídeo ou aqui em cima também. Pergunta número 2. Qual é o seu horizonte temporal? Saber qual é o seu horizonte temporal de investimentos é importantíssimo. É pré-requisito para qualquer operação que você queira fazer. Afinal, diferentes horizontes temporais te permitem ter diferentes carteiras de investimento. Por exemplo, se o seu grande objetivo de vida é comprar uma casa nova em 2 anos, então, por favor, não invista em renda variável. Isso porque é muito arriscado investir em renda variável com um horizonte temporal curto pela frente, como de 2 anos, já que o retorno da renda variável é variável e não há qualquer garantia que essa parcela do seu patrimônio vai se valorizar nesse curto prazo. Como nesse exemplo você precisa ter a garantia de que seu patrimônio vai se valorizar em 2 anos, logo não compre renda variável. Então, no momento que você faz essa pergunta, você é capaz de descobrir se você cometeu algum erro ao comprar um ativo. E, consequentemente, se você cometeu, precisa vendê-lo imediatamente. Capite? Pergunta 3. Por que eu comprei esse ativo? Sim, essa parece ser a pergunta mais óbvia do mundo, mas que eu vejo muitos investidores negligenciando. Se você não sabe o que te levou a comprar um ativo, então você não saberá quando vendê-lo. Por isso, olhe com carinho para a sua carteira de investimentos atual e tente entender por qual motivo você adquiriu cada um dos ativos que fazem parte dessa carteira. Se há algum ativo que você não saiba por que adquiriu, então repense essa posição. Entenda se você compraria esse ativo novamente hoje ao preço que ele está. Se
Se a resposta for não, então venda. Afinal, não comprar um ativo ao preço que ele está sendo negociado no mercado atualmente, ao preço de hoje, é quase o equivalente a você ter que vender esse ativo se você já o possui. Feitas essas 3 perguntas, eu quero te apresentar agora 5 situações que podem gerar a decisão de venda de um ativo. Vamos lá! Situação 1. Rebalanceamento. Na moral, eu adoro o conceito de rebalanceamento. Rebalancear a carteira é fazer as operações necessárias para trazer a sua carteira de volta à sua composição que seja ideal. É vender um pouquinho daquilo que ganhou peso na sua carteira e comprar aquilo cujo peso caiu. Rebalancear é uma forma sistemática de comprar barato e vender caro. E é a forma mais simples de manter a sua carteira com perfil de risco que seja adequado ao seu perfil de risco. Lembra da primeira pergunta que eu apresentei nesse vídeo? Porque ela é especialmente importante para que você entenda qual é o seu perfil de investidor e, consequentemente, o perfil de risco que a sua carteira pode assumir. Essa técnica de rebalanceamento faz parte da estratégia de alocação de ativos. E se você não está entendendo nada do que estou falando nessa parte, sugiro que você assista esse vídeo aqui, onde eu explico melhor sobre essa estratégia. E daí você vai entender o que é esse tal de rebalanceamento. Situação 2. Existem oportunidades melhores de investimento. A segunda situação que pode acarretar numa venda de ativos é quando você percebe uma grande oportunidade de investimento, mas não possui capital ou liquidez necessária para investir nessa oportunidade imediatamente. Seria tipo você identificar uma ação muito barata ou uma CDB, algum título que ofereça excelentes condições de rentabilidade para os seus objetivos financeiros e aí tenha que vender algo para abraçar essa nova oportunidade. Pois bem, eu não gosto dessa ideia. Afinal, somos abarrotados diariamente com supostas oportunidades de investimentos e se você dá margem a esse tipo de situação, pode acabar deixando o que o seu emocional, que as suas emoções entrem em campo e, consequentemente, tomar más decisões de investimentos. Então, é uma situação que gera venda, mas eu não gosto dela e não te aconselho a pensar numa venda nesse tipo de situação. Situação 3. O preço-alvo foi atingido. Essa situação acontece muito para investidores que gostam de operar através de estratégias de valuation e de investidores que usam stop. Valuation é uma técnica para você tentar determinar qual é o preço justo de um ativo. De uma ação, de um fundo imobiliário, de uma debênture ou de qualquer tipo de ativo. A ideia aqui seria você identificar uma ação cujo preço justo é R$15 e comprar ela no mercado por R$10. Daí, se o preço chegar ao preço que você enxerga como um preço justo, a ideia seria vender essa posição. Nesse exemplo, você compra por 10, vê que o preço justo é 15, quando chegar em 15, você vende. No outro caso que eu citei, que é o caso do stop, seria você comprar o mesmo ativo por R$10 e definir uma perda máxima aceitável. Digamos, definir que você venderia esse ativo por R$7 se ele caísse 30%. E eu, particularmente, não gosto nem da técnica de valuation e nem do investimento concentrado que utiliza um stop. Mas depois eu explico em outros vídeos, a gente fala melhor sobre o porquê de não gostar dessas técnicas, beleza? Situação 4. As regras que você definiu indicam a venda. Essa situação é bem comum se você utiliza alguma estratégia específica de investimentos. Uma estratégia, por exemplo, que te indique compra para as ações em bolsa que estão com os múltiplos mais baratos. Pois bem, se você tem uma estratégia com regras bem claras a serem seguidas e essas regras indicam que você deve vender algum ativo que você possui atualmente, então, venda ele. Situação 5. As suas circunstâncias pessoais mudaram. Por fim, chegamos à última situação que deve acarretar a venda de um ativo. E essa aqui é um pouquinho mais rara. Afinal, são poucas vezes na vida de um investidor, em geral, que as suas circunstâncias mudam. Isso pode acontecer quando você originalmente investe apenas com um objetivo de longo prazo, com o objetivo de alcançar sua independência financeira, por exemplo, e aí surge algum objetivo de curto ou médio prazo mais urgente. Ou pelo contrário, quando você deixa de ter apenas objetivos de curto prazo e médio prazo e passa a ter também objetivos de longo prazo. Em ambos esses casos, você deve rever as posições da sua carteira. Afinal, como bem sabemos, carteiras de longo prazo aceitam classes de ativos mais voláteis e que tendem a render mais em longos prazos, como o investimento atrelado ao exterior, ações e fundos imobiliários. Já carteiras de curto e médio prazo precisam ser bem mais concentradas em ativos de renda fixa que têm uma grande previsibilidade de retornos. Então, se você mudar suas circunstâncias, provavelmente você vai ter que vender alguns ativos e comprar outros para adequar o perfil da sua carteira.
Então, resumindo, se você quer saber quando vender um ativo, antes de mais nada, você deve fazer 3 perguntas a si mesmo. Qual tipo de investidor eu sou? Conservador, moderado ou agressivo? Qual é o meu horizonte temporal? Por que diabos eu comprei esse ativo? Essas perguntas são pré-requisitos para qualquer operação e, teoricamente, você deveria ter feito elas antes de comprar os ativos que você possui atualmente. Mas, se você não fez elas nessa ocasião, então é bom fazer agora. Se elas não indicarem uma venda imediata de um ou mais ativos da sua carteira, então certamente algumas dessas situações vai te indicar rebalanceamento, novas oportunidades, preço-alvo ou preço limite atingido, regras de investimento indicam as vendas, mudança nas suas circunstâncias pessoais. Dessas situações, as de longe que eu mais gosto são a do rebalanceamento e é quando regras te indicam uma venda. O próprio rebalanceamento é uma regra que te indica uma venda, mas aqui existem outras regras e também podemos tratar melhor delas em outros vídeos. Isso porque é sempre bom ter regras. E para mim o rebalanceamento é o grande segredo por trás da estratégia de alocação de ativos e a maneira mais confiável da gente tirar totalmente o nosso emocional do campo dos investimentos. E é isso, simples assim. Só seguir esse passo a passo que você saberá sempre quando vender e quando não vender um ativo. Então agora, por favor, deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal. E se você gostou do conteúdo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para me ajudar a fazer com que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Assim, juntos, estaremos fazendo crescer essa rica comunidade de investidores conscientes. E é claro também, fique atento aos nossos próximos vídeos do canal e acompanhe também todos os vídeos que já publicamos no passado, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo deles. Um forte abraço e até a próxima!